A paz, galera, tranquilo? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo em 2 Pedro, falando do capítulo 2. Já peço, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e indiquem para amigos. Embora esse capítulo tenha um tema inteiro nele inteiro, para não ficar um vídeo muito longo e cansativo, nós vamos dividi-lo em dois. Nesse primeiro vamos tratar até a parte A do versículo 9 e no próximo a partir da parte B do versículo 9 até o final. Antes de nós entrarmos na análise versículo a versículo, é importante eu fazer uma pequena contextualização desse capítulo 2 para vocês. Aqui ele trata mais especificamente o que eu posso dizer que é o tema geral da carta dele, que é a respeito dos falsos mestres. Lembre-se que quando conversamos a respeito do capítulo 1, eu lhes disse e Pedro ensinava a respeito da necessidade de nós termos o pleno conhecimento de Deus e nós acreditarmos na veracidade das Escrituras, de modo que isso gerasse em nós uma vida de devoção. Aqui, naquele primeiro capítulo, já parecia que Pedro estava nos preparando para chegar ao ponto que nós trataremos hoje. Porque ele nos mostra como que é importante nós termos entendimento da palavra e acreditarmos na sua veracidade. Então ele vem aqui combater os falsos mestres. Aqui, embora Pedro não identifique especificamente algum sistema religioso, alguma seita ou alguma doutrina específica, muitos teólogos têm dito que provavelmente trata-se de um precursor do gnosticismo. O gnosticismo até hoje existe, eu não vou poder entrar em muitos detalhes a respeito do que é, mas historicamente esse termo designa uma variedade de movimentos que aconteceu ali nos primeiros séculos da igreja primitiva e que misturavam, combinavam a filosofia grega, o misticismo oriental e algumas questões do cristianismo. Esse gnosticismo, como era algo muito focado na mente, eles não davam tanto valor ao corpo em detrimento da mente. Por isso a imoralidade, sobretudo sexual, era muito grande. Além disso, eles negavam o Senhor, eles distorciam as Escrituras, desprezavam a autoridade de seres celestiais e até mesmo zombavam da segunda vinda de Cristo, o que será tema do capítulo 3, que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Diante da existência desses falsos mestres tão perigosos que estavam introduzidos na igreja, então Pedro vê a necessidade de escrever a igreja que estava ali na Ásia Menor, lhes alertando a respeito da necessidade deles tomarem cuidado com esses falsos mestres. Essa carta inteira, e aqui sobretudo o capítulo 2, é um dos registros bíblicos, se não o mais específico e mais contundente em relação aos falsos mestres, só sendo comparado a Judas. Mas mesmo Judas, muitos teólogos dizem que talvez ele tenha pego alguns ensinamentos de Pedro para inserir em sua carta. Por isso, principalmente nos últimos versículos aqui, nós vamos ver afirmações muito fortes de Pedro a respeito desses falsos mestres. Todo esse contexto que eu estou trazendo para vocês é importante para a gente entender a carta de Pedro e por que ele se dirigia de tal forma. Mas aqui nós não podemos perder de vista que há um teor profético nisso, porque a partir dali, mesmo antes disso, como nós veremos, existiram muitos falsos mestres e falsos profetas, e até hoje existem em nosso meio. Por isso, cada um dos ensinamentos que nós veremos adiante são ensinamentos muito atuais para nós. Então vamos a cada um dos versículos. Nos versículos 1 e 2 diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Aqui, os dois primeiros versículos desse capítulo trazem um pequeno resumo do que será tratado no restante do capítulo. Ele primeiro nos mostra que os falsos mestres, os falsos profetas que existiam naquela época, já existiram antes dele e existiriam depois dele, como nós vemos até hoje. E depois ele começa a trazer algumas características desses falsos mestres.
aqui especificamente duas. Primeiro, introduziram secretamente heresias destruidoras. Então Pedro aqui mostra uma preocupação muito grande para o fato desses falsos mestres estarem de uma forma sorrateira, sem dar muito alarde, introduzindo aos poucos essas heresias. Isso eles faziam tanto por palavras como por atitudes. Lembre-se que para serem assim denominados falsos mestres, eram pessoas que tinham alguma relevância e alguma influência no meio da igreja. Portanto, quando eles viviam de uma forma contrária à palavra de Deus, eles influenciavam outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. E fala, chegando a negar o soberano, e isso poderia acontecer de duas formas. Primeiro, ao ensinar e praticar heresias e imoralidades, eles zombavam do cristianismo, eles zombavam do próprio senhorio de Cristo e assim negavam a Cristo. Ou mesmo, de uma forma mais literal, eles negavam a veracidade daquilo que era pregado. Lembrem daquilo que nós estudamos no capítulo 1, de como Pedro, de uma forma muito ferrenha, defendeu a veracidade daquilo que ele estava pregando. E assim, como no próximo capítulo, capítulo 3, Pedro teve que defender a realidade e a veracidade da segunda vinda de Cristo. E por fim, ele começa já a trazer algumas consequências para tais heresias, consequências a tais falsos mestres, coisas que ele fala durante o capítulo inteiro. Primeiro, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Os primeiros a sofrer as consequências daquilo que eles estavam fazendo de errado eram eles mesmos. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos ou práticas libertinas, dependendo da versão. E esse termo aqui utilizado faz menção a práticas de imoralidade sexual. Atualmente, diante de uma hipersexualização que existe da sociedade, muitas igrejas já têm deixado esse tipo de pensamento entrar. E eles têm, a pretexto de atrair mais pessoas, relativizado a necessidade de uma vida de santificação. E assim tem deixado de condenar esses pecados sexuais. Em decorrência disso, muitos ditos cristãos já têm tido como normais essas práticas. E ainda fala, será difamado o caminho da verdade. E aqui talvez, do ponto de vista da igreja, uma das piores ou a pior consequência. Porque a partir das heresias e das atitudes que eles estavam pregando, que eles estavam mostrando, o próprio evangelho estava sendo difamado. O mundo, infelizmente, tem ridicularizado o evangelho de Cristo por causa de muitos pastores que não vivem de fato esse evangelho e acabam sendo desmascarados como hipócritas, e isso acaba afetando a imagem da própria igreja. Os versículos 3, a parte A do versículo 9 diz: em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via ouviam. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Pedro aqui começa destacando que em sua cobiça ou avareza, dependendo da versão, tais mestres explorarão com histórias que inventam. Nada mais atual pra gente do que isso. Pedro fala de pessoas que por causa de cobiça, ou seja, desejo ardente de possuir alguma coisa, ou avareza, que é um excessivo apego ao dinheiro, a bens materiais, essas pessoas inventariam histórias para explorar o povo. Será que a gente tem visto isso hoje? Após isso, Pedro mais uma vez afirma a condenação que viria sobre aqueles falsos mestres. E para exemplificar isso, ele traz alguns relatos bíblicos, algumas histórias bíblicas.
Primeiro ele fala dos anjos que pecaram e foram lançados no inferno. Aqui há dois entendimentos a respeito de quem seriam esses anjos mencionados. Alguns dizem que são os anjos caídos ou filhos de Deus, como é mencionado em Gênesis 6. Infelizmente aqui eu não vou poder me aprofundar a respeito disso, porque tem tanta teoria a respeito desse Gênesis 6 que daria uns 3 estudos diferentes aqui. E outros dizem que seriam aqueles anjos que se rebelaram contra Deus juntamente com Satanás. Menciona ainda, trouxe o dilúvio sobre o ímpio povo antigo e lançou fogo sobre Sodoma e Gomorra. Em contraponto a essa condenação, Pedro vem aqui no começo do versículo 9 e diz que Deus sabe livrar os piedosos da condenação. Quando ele fala a respeito do dilúvio, ele fala que Noé e mais 7 pessoas foram libertas, porque Noé era pregador da justiça. E quando ele fala a respeito de Sodoma e Gomorra, ele cita Ló. E aqui, quando menciona Ló, tem 2 pontos interessantes para a gente ver. Primeiro que, quando Pedro fala a respeito de Ló, ele menciona ele como um homem justo. No entanto, se nós formos ver como Ló é descrito em Gênesis 19, não parece que ele era um homem justo. A Bíblia nos mostra que ele resistiu a sair de Sodoma e Gomorra, teve que ser forçado pelos anjos. Fala que ele cometeu imoralidade sexual, que teve momento de embriaguez. Todavia, o que nós temos que entender é que a justiça lhe foi imputada pela graça de Deus, por meio da fé, mediante a intercessão de Abraão. E ainda nós temos um ensinamento aqui muito interessante para os nossos dias, porque a Bíblia nos fala que Ló se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Ou seja, Ló ficava triste, aflito, angustiado ao ver aquela maldade. Então, o que Pedro está nos ensinando aqui é o seguinte: não basta que nós simplesmente não pratiquemos o que é errado, mas a maldade, o pecado deve trazer em nós um sentimento de repulsa. Lembre-se que quando a Bíblia fala que nós temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento, ele fala antes que nós não devemos nos conformar com o mundo. Portanto, é o inconformismo com o mundo que faz com que nós renovemos a nossa mente. Deus abençoe a todos.